Bom dia, amigos. Graça e paz. Você que é aluno da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Sião. Um bom dia a todos. Hoje estaremos com a nossa lição de número 6. Para quem ainda não está acompanhando, o livro que estamos estudando é o livro de Êxodo. E hoje estaremos estudando a lição que tem como tema o concerto com Deus no Sinai. Essa lição, ela está apoiada, o tema de hoje, o texto é Êxodo, capítulo 19. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 19. Faremos a leitura do versículo 1 ao versículo de número 6. Pegue a sua Bíblia, abra, por favor, em Êxodo, capítulo 19, versículos de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto que o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Querido irmão, o livro do Êxodo, ele na verdade é o segundo livro, na sequência, depois de Gênesis, da nossa Bíblia. Ele faz parte dos 5 primeiros livros denominados Pentateuco. A sua atribuição é dada a Moisés. Moisés é tido como o autor do livro de Êxodo. Interessante, se você quiser comparar um texto, ou um texto que afirma, e são palavras de Jesus, em Marcos 12, 26, eu peço que você leia, que de certa forma baliza, endossa essa autoria, ou seja, de que Moisés é o autor do livro de Êxodos, quando em Mateus capítulo 12, no versículo de número 26, Marcos 12, 26, desculpe, não é Mateus, Marcos 12, 26, Jesus faz referência à ressurreição. Ele diz assim: quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então aqui, nesse capítulo de Marcos, Jesus associa a autoria de Moisés aos livros da lei. Então nós queremos nesta manhã falar de alguns temas que a revista sugere. Tem sábios conselhos, uma divina aliança, aliança antiga, a Torá e o código de Hammurabi, o concerto do Sinai, Jesus e a lei. Eu queria que você também, junto comigo, fizesse uma viagem, A gente vai viajar um pouquinho ao passado, visitando esse contexto no qual estava inserido e no qual o povo de Deus estava vivendo. Vocês lembram que o povo vai para o Egito, E no Egito ele é escravizado por cerca de 400 anos. Deus levanta um homem chamado Moisés, um príncipe no Egito, e este homem, ele tem uma missão dada por Deus de libertar, tirar o seu povo da escravidão.
Então vocês sabem muito bem que Moisés é essa pessoa, o libertador. Ele então promove essa libertação do povo, ele guia o povo desde a saída do Egito rumo a Canaã, também chamada de Terra Prometida. A história de hoje que nós vamos acompanhar, ela se passa em um local chamado Refidim. E eu fui pesquisar o que significa Refidim, alguns dizem que é local de descanso. Mas a gente vai se situar melhor para entender como é que eles estão, como é que eles chegaram em Refidim. Então, eu peguei aqui alguns locais por onde eles passaram até chegar a Refidim. Então, eles saem, depois que eles atravessam, né? Eles saem do Egito, eles passam por Sur, passam por Mara, passam por Elim, passam por Sim, e agora eles estão no deserto, em Sinai, e entre Sinai e Sim está Refidim. O interessante é que todas essas cidades que eu mostrei aqui, que eu citei, todos esses locais que eu citei, os nomes, são locais justamente desérticos. São áreas desertas que compõem aquela península no Egito, defronte do Mar Vermelho. E isso nos traz, primeiro, né, uma grande lição. A primeira coisa que nós aprendemos com esses locais desérticos é que Deus conduz o povo quando eles saem do Egito e eles vão passar pelo deserto. E é comum, e provavelmente as murmurações surgiram justamente por conta disso. Eles estavam no Egito, de certa forma, mesmo no contexto de escravidão, eles gozavam talvez de alguns benefícios. E agora eles são retirados do Egito, rumo a Canaã, terra prometida, mas para isso eles tinham que passar por longos e grandes desertos. Esses desertos, por vezes, eles eram alternados por locais de descanso, como Refidim. Seriam, na verdade, oásis em meio ao deserto. Logo de cara, nós podemos aplicar para as nossas vidas algumas lições. Muitas vezes estamos vivendo no deserto, talvez você esteja vivendo uma situação de deserto, pois Elmiro, de fato, eu tenho vivido um deserto. Esse deserto ele pode ser um deserto longo, pode ser um deserto curto. E o povo de Deus, então, ele passa, na verdade, por um bom tempo no deserto. De fato, o deserto é um local inóspito, é um local impróprio para se viver. Há quem diga que chega a 50 graus no deserto, por exemplo, a Copa desse Mundo que vai ser em Catar. Dizem que são 50 graus de dia. E essas temperaturas elas alternam, né? De dia muito quente, à noite muito frio. Então, uma instabilidade climática muito grande, sem falar nas condições, a falta de higiene, nas condições, a falta de alimentação, o perigo dos animais do deserto, cobras, chacais, escorpiões, uma série de fatores que fazem com que o deserto se torne um local, muitas vezes, violento para com as pessoas. E na nossa vida também é assim, às vezes estamos enfrentando dificuldades, problemas, e parece que estamos vivendo no deserto. E extraímos então algumas lições, que mesmo no deserto, e o deserto é um local de aprendizagem, Deus proporciona, Deus permite que vivamos essas situações para justamente nos ensinar. Primeiro eu preciso passar no deserto para depois eu passar e viver oásis. É assim na nossa vida, momentos de tristezas, momentos de dores, de angústias e momentos de refrigérios, momentos de satisfação, de prazer. Mas uma coisa é certa para nós, quer seja no deserto, quer seja no oásis, a nossa vida é marcada pela presença de Deus. Foi assim no deserto, Deus esteve presente o tempo todo, se manifestando ao povo no deserto. Na nossa lição de hoje, eu queria destacar
com vocês, quero que você volte lá para Êxodo, capítulo 19, e nós vamos ler o versículo 4 e versículo 5. Eu quero chamar a sua atenção para duas coisas importantes, algumas coisas importantes. Olha o que diz o versículo 4. Tendo visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos chegueis a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Queridos irmãos, eu quero chamar a sua atenção primeiro para o versículo 4. O versículo 4 diz: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águas e vos cheguei a mim. Esse versículo destaca algo interessante, que Deus, na verdade, estava lembrando ao povo. Parece que o povo, depois de gozar, depois de receber as bênçãos de Deus, ele é acometido de uma amnésia e se esquece facilmente. No caso aqui, eles se esqueceram facilmente. E Deus então lembra do que ele fez com o povo. E Deus diz aqui coisas que ele fez com o povo, ou seja, Deus está lembrando aquele povo que facilmente já havia esquecido o que Deus fez com eles. Então, diz o texto que Deus, no versículo 4, ele diz, tendo em vista o que fez aos egípcios. Então, o que Deus fez, o que Deus proporcionou àquele povo para libertá-los das mãos dos egípcios. Deus está lembrando, vocês eram escravos, apanhavam, estavam sobre a violência dos egípcios, e agora eu tratei com eles, livrei vocês da mão dos egípcios. Então, vejam, e muitas vezes nós esquecemos, né, o período que nós passamos, escravos de tantas coisas, e libertos agora, não lembramos, ou às vezes esquecemos, aquilo que Deus fez por mim, aquilo que Deus fez por você. Então é necessário que a gente tenha sempre essa atenção, lembrar. Eu sei que as coisas negativas marcam mais, mas é preciso lembrar, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E são muitas as passagens, muitos os textos que mostram a ação, o poder de Deus na vida e a favor do seu povo. É justamente isso que nós vamos ver aqui nesta manhã. Então o povo, voltando, eles estão agora acampados, segundo o texto, capítulo 2, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois ali se acampou Israel em frente do monte. Ou seja, eles estavam em Refidim, como eu falei antes, um local aprazível, um local de descanso, e agora eles estão indo e se acampam em Sinai, em frente ao monte. O monte esse onde Moisés vai receber as leis de Deus. E quando Moisés sobe ao monte, é justamente porque no monte Deus vai passar as instruções para o povo de Israel. E essas instruções, elas serão em forma de aliança. O nosso texto também fala disso, aliança. Aliança também tem a ver com concerto. Concerto é a mesma coisa que aliança. Nós ocidentais, quando nós pensamos em aliança, de imediato a primeira coisa que vem à nossa mente é uma aliança como essa aqui que eu carrego já há quase 25 anos na mão esquerda. Talvez você que é casado ou noivo já tem também uma aliança ou na mão direita ou na mão esquerda. Essa aliança, aí quando nós pensamos em aliança, pensamos sempre nesse anel. Esse anel está aqui no meu dedo há 25 anos para lembrar que eu tenho uma aliança, que eu fiz uma aliança com minha esposa. Jurei a ela fidelidade, jurei a ela amor, e ela a mim também, e uma série de outras coisas. E estamos
Sempre que eu olho para essa aliança, eu lembro disso. Sou casado, devo honrar minha esposa, devo ser fiel a ela, devo amá-la. E Deus então ele firma com o seu povo um concerto, uma aliança. Toda aliança envolve duas ou mais partes, ou seja, a aliança ela é feita entre duas pessoas ou mais. No caso aqui, Deus então ele estabelece uma aliança com o seu povo. E essa aliança, primeiro, Deus apela para que eles se lembrem de todos os feitos que Deus fez para com Israel. E agora, no versículo 5, nós temos então a aliança propriamente dita. O que é que Deus quer, o que é que Deus pede? Já que uma aliança é mão dupla, Deus então diz agora, pois, diligentemente, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Queridos, Deus queria firmar um contrato, um concerto, um acordo, uma aliança com o seu povo. Mas essa aliança era uma aliança que tinha uma cláusula muito importante. Deus queria que o seu povo fosse um povo exclusivamente seu. Deus não queria dividir esse povo com mais nenhum Deus. Durante o período que o povo passou no Egito, eles tiveram contato, conhecimento de outros deuses. Alguns chegaram a se envolver com esses deuses. E Deus então diz assim, olha, eu quero que vocês sejam meus, apenas meus, propriedade minha, povo meu, exclusivamente meu. Propriedade minha. E ele diz ainda mais no versículo 6, vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Isso Deus falando a Moisés. Ou seja, Deus queria um povo exclusivo. Um povo que fosse totalmente, completamente seu. E esse povo, por consequência, teria que ser um povo fiel, cumpridor das leis que Deus passaria a Moisés e o povo receberia em forma de através das tábuas das leis. Então Deus diz a esse povo, vocês precisam aprender primeiro a me obedecer, a cumprir todos os meus mandamentos. Ele fala guardar a minha aliança. Coloque na cabeça de vocês que vocês têm uma aliança comigo. Essa aliança não pode ser quebrada. Essa aliança ela foi feita entre Deus e o povo. E como consequência e por extensão, Deus agora institui eles como sacerdotes do próprio Deus e nação santa. Duas coisas. A primeira coisa é que Deus agora está dizendo, vocês todos podem me adorar na condição de sacerdote. Todos vocês vão me prestar culto, vão viver para me adorar. E Deus também exigiu mais daquele povo. Deus exigiu que eles fossem uma nação santa. Por que Deus exigiu que eles fossem uma nação santa? Por quê? Porque Deus é santo. Um dos atributos morais de Deus é a sua santidade. Um Deus santo. Isso porque a cultura pagã, principalmente a cultura que eles experimentaram no Egito, era uma cultura muito ligada ao pecado, muito ligada a práticas pecaminosas. E Deus então está dizendo, esqueçam o que vocês viram no Egito, e agora vocês vão viver um modelo de santidade. Essa palavra santidade também, para nós, ela tem um sentido, que é aquilo que nós já aprendemos, né? Não é santo no sentido de algo estático, que não peca, que não. É algo no contexto bíblico chamado, né? A santidade é chamado para viver uma vida separada. A palavra de Deus para a santidade, né? O santo no hebraico é Kadosh, Deus santo. E eles então
por entenderem que Deus era santo, eles também santificavam não só objetos pessoais, mas os próprios objetos usados na tenda, depois no templo, tudo aquilo era santo, não poderia ser usado fora do propósito da adoração, não poderia se misturar com as nações pagãs. Isso para nós tem um peso importante, porque fala justamente disso, né? A aliança que Deus faz conosco é uma aliança divina, é uma aliança pautada na santidade. Deus quer que nós sejamos separados. E aqui nós precisamos abrir um parênteses, né? Hoje estamos vivendo um contexto, né, onde cada vez mais cresce essa busca pela globalização espiritual, acabam-se as fronteiras, não tem ninguém mais pertence a nada, todo mundo, segundo alguns, né, tudo junto e misturado. Hoje cada vez mais tem crescido movimentos que pregam justamente a união de todos os grupos, de todas as religiões, de todas as denominações. Hoje é bonito para alguns que afirmam, não podemos dizer que somos temos que ser ecumênicos. O ecumenismo está em pauta hoje. Um outro conceito também muito usado hoje, as pessoas não se definem como crentes, nem elas se definem nem religiosas, elas se definem como espiritualistas, ou seja, uma coisa muito abrangente. Quando nós pegamos e lemos a palavra de Deus, Deus é um Deus singular. Ele não trabalha nessa questão de forma plural, ele é singular, ele quer um povo exclusivo, um povo santo, um povo que, mesmo estando num contexto como o nosso, no mundo, o próprio Jesus vai dizer que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Isso requer, então, que nós tenhamos essa compreensão da santidade de Deus, e essa santidade, ela é exigida a nós. Então, no Antigo Testamento, né, nesse livro de Êxodo, nós temos então Deus firmando com o povo uma aliança. Essa aliança ela acontece no Monte Sinai, quando Deus entrega a Moisés as leis. Então, aliança. Essa aliança firmada entre Deus e o povo, ela consiste principalmente na observação de todas as leis contidas no Pentateuco, especificamente as leis contidas em Êxodo, em Levítico, em Números e alguns outros livros. E durante muito tempo, o povo de Israel e a nação de Israel, agora já formada, anos depois, eles têm a sua religião pautada principalmente no cumprimento da lei. Então, cumprir a lei era algo exigido por Deus para que o seu povo vivesse a prosperidade, vivesse a paz, vivesse em harmonia uns com os outros e com Deus. Quando nós pensamos então nessa aliança chamada Antiga Aliança, nós precisamos então agora pensar e focar na pessoa de Jesus. Anos depois, Jesus então, ele vai falar sobre uma nova aliança. Essa nova aliança tem a ver agora com o cumprimento da antiga aliança, fato esse que já havia sido descumprido. Os judeus, ao longo do tempo, ao longo da história, por várias vezes, eles descumprem a lei. A lei era pesada demais e eles não conseguem, né, cumprir todas as exigências minuciosas, letra por letra, vírgula por vírgula. Eles caem muitas vezes e eles então agora estão vivendo focados na lei, mas esquecendo alguns aspectos importantes que Jesus vai trazer agora. Quando Jesus então estabelece essa nova aliança, essa nova lei, e isso está lá em Marcos 12, 26, quando ele diz uma nova aliança, essa aliança agora, a aliança do meu sangue. Jesus está dizendo que essa aliança agora é feita através dele, através do sacrifício que ele mesmo faz, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Através do seu sangue, ele estabelece agora uma nova aliança entre o homem e Deus.
E essa aliança ela também se dá através do cumprimento das leis. Só que Jesus ele coloca toda a lei, ele condensa toda a lei em duas leis apenas. Amar ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Talvez você diga assim, eu amo a Deus. Vamos ver se de fato você ama a Deus. Talvez você ame a Deus, mas amar a Deus implica em se relacionar com Ele. Eu não sei se a sua relação com Deus é uma relação pessoal, íntima, próxima, ou é uma relação platônica. O que é uma relação platônica? É aquele amor à distância. Eu amo Deus, mas Ele está lá e eu estou aqui. E eu digo que eu amo a Deus. É chamado relação platônica, quando você ama alguém à distância. Às vezes a pessoa não sabe nem que você a ama. Alguns crentes, irmãos, estão vivendo assim. E isso se intensificou ainda mais nesses últimos 2 anos com a tal da pandemia, né? Quando não podemos mais ir à igreja e não podemos mais ver os irmãos e uma série de outras coisas, fez com que algumas pessoas esfriassem. Então é o momento da gente repensar que amar a Deus implica primeiro em amá-lo com inteireza de coração, com integridade, com totalidade de corpo, alma e espírito. E isso se reflete no amor ao próximo. Quando eu amo ao meu próximo, ao meu semelhante, quer seja ele bom, seja ruim, quando eu amo ao meu próximo, o próprio Jesus disse, devemos amar aos nossos inimigos. Aí estamos amando a Deus. É João quem diz assim, como pode alguém dizer que ama a Deus e odeia o seu irmão? Uma boa reflexão. Talvez nós estamos hoje precisando disso, dessa chamada de atenção. Então, amar a Deus é, antes de mais nada, também amar os seus irmãos. Então, o resumo dessa lei está condensada nessa nova aliança que Jesus estabelece com o seu povo. E isso ganha reforço quando na carta de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, Pedro então vai se apropriar desses textos no Antigo Testamento e ele vai dizer na sua carta, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, Pedro diz, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu queria que você pegasse esse texto, irmãos, escrevesse bem grande e colocasse na porta da sua geladeira. E diariamente você ia lendo, ia pensando, refletindo sobre esse texto, na autoridade que Deus dá para mim e para você, quando Ele diz a você, você é meu, você é exclusivamente meu, você deve viver para mim, você deve viver de forma que o meu nome seja glorificado, de forma que você proclame as virtudes, as minhas virtudes, quando eu tirei você das trevas e trouxe você para a minha maravilhosa luz. Deus diz ainda mais, você é um povo santo, é um povo separado, um povo que mesmo estando no mundo, não é do mundo. Cuidado, irmãos, estamos hoje vivendo num contexto onde as pessoas querem nos encapsular, querem nos colocar no mesmo caldeirão, e o mundo está caminhando para isso. É o ecumenismo, é uma série de coisas, de ideologias que estão destruindo e querem destruir a nossa convicção e a nossa maneira de viver. Nós somos chamados para vivermos em santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Somos chamados para vivermos em comunhão com Deus. Somos chamados para vivermos em comunhão uns com os outros. Somos chamados para vivermos em um novo estilo de vida. Nós somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram. O Egito já passou. As coisas do Egito ficaram no Egito. Agora nós estamos caminhando, assim como o povo de Deus caminhava para Canaã, nós também estamos caminhando para a Canaã celestial.
Tudo por conta dessa nova aliança, do sacrifício que Cristo fez na cruz, nos tirando deste mundo e nos ensinando, dizendo: olha, vocês não são daqui, nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros, estamos caminhando para o céu. E eu não sei o que é que você tem feito, como está a sua vida, se você está preocupado com as coisas terrenas, se embaraçando com as coisas terrenas. É necessário você pensar que o nosso tempo aqui é breve. Jesus firmou uma nova aliança conosco. Ele quer nos levar para a nova Canaã. Ele estabeleceu justamente uma nova lei. Quer que nós vivamos de forma que possamos amar a Deus e ao nosso próximo. Queridos irmãos, estamos concluindo a nossa lição, é rápido, mas justamente reforçando que nós temos um compromisso com Deus, nós temos uma aliança com Deus. Você tem uma aliança com Deus. É necessário você pensar, repensar como está a sua vida com Deus, como está a sua aliança com Deus. O meu desejo é que nós possamos, de certa maneira, vivermos para agradar a Deus, fazer a sua vontade. Que Deus nos abençoe neste dia, nos dê um domingo na presença dele. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.